desejo que eu tinha de empreender lá em 2006 era de poder criar, de poder usar a criatividade, fazer as coisas do meu jeito e também de tratar bem as pessoas, de querer que um trate bem o outro, de se relacionar com respeito. Eu procurei implantar isso ao longo dos anos como cultura nossa. Eu trabalhava no financeiro de uma empresa e em algum momento eu comecei a ter vontade de empreender, de ter meu próprio negócio. E então comecei a pesquisar alguns tipos de negócio possíveis. Eu encontrei numa revista o conceito de escritório virtual e achei bem interessante, me chamou a atenção. Então eu comecei a pesquisar na internet esse modelo de negócio que já existia. Depois eu cheguei até a Associação Nacional de Coworkings, que na época não era coworkings porque não se usava essa nomenclatura, né? E eu fiz contato com o presidente na época, ele me auxiliou bastante, fui até Porto Alegre no coworking dele, e ele deu bastante orientações, bastante direção, assim. Antes de iniciar, eu fiz um MVP. O MVP foi o seguinte: imprimi um folder, fiz na época, eu acho que no Word, falando dos serviços que iam ser prestados, e contratei uma linha telefônica, fiz cair lá na mesa onde eu atendia. Quando alguém ligasse, eu sabia que se tocasse aquele telefone era para a empresa que eu estava abrindo, né? Que se chamava JBC, Joinville Business Center. E eu fiz um teste de distribuir nas caixas de correio de prédios, vários lugares esse folder, e fiquei esperando se alguém iria ligar. E ligaram. E aí tocou o telefone, então eu vi que tinha interesse. A empresa não estava aberta ainda, não existia, não tinha sala, só que eu vi que tinha pessoas interessadas. Então, loquei a sala. Iniciamos em junho de 2006, eu e uma amiga como secretária. Ela tinha 17 anos, era uma amiga do grupo de jovens, e as duas sem experiência, e vamos ver o que vai dar. E bem aos pouquinhos foram chegando clientes, né? Íamos tentando todo tipo de propaganda e devagarinho foi ficando conhecido. Demorou 2 anos para realmente engrenar, assim, saber que o negócio daria certo. Então, na época, era escritório virtual, né? A gente participando da associação, era todo mundo escritório virtual e começaram a surgir os coworkings e a mescla dos dois. Então, o próprio mercado entendeu que era basicamente a mesma coisa. Então, os escritórios virtuais passaram a ter as áreas compartilhadas também, aquelas mesas onde trabalham várias pessoas, né? Não cada empresa numa sala, como era antes. E a gente adotou esse formato a partir de 2017, quando teve a gente locou mais uma parte, né, do espaço aqui do prédio, e nesse espaço a gente colocou para funcionar o coworking. E a gente chegou à conclusão que seria bom até ter um novo nome, né? Era JBC Escritórios Virtuais. A gente fez uma outra entrada e colocou o nome ali de XYZ Coworking. Aí perguntam, por que XYZ? Pode ter várias nuances, né? É o X da questão. A empresa X, a Y é Z. A geração X, a geração Y, a geração Z trabalhando juntas. Então tem vários joguinhos que dá para fazer com essas letras. A gente gostou bastante. Como foi feito um bom trabalho de marketing, o XYZ, o site, as mídias acabaram crescendo mais e tendo mais visibilidade do que a JBC. E aí, num evento da associação, da Ansev, há uns 2 anos e meio atrás, ouvindo uma outra empreendedora, que a forma como ela falou me inspirou e me deu o desejo de repente, novamente, ter uma outra unidade em outra cidade. Então, em algum momento, veio aquela coragem, né, novamente, para começar tudo de novo. Em algum momento, uma pessoa colocou no grupo lá da associação um coworking em Floripa que estava à venda. A gente acabou negociando e aí eu convidei o Piero, que era até então gerente, né, por 7 anos aqui em Joinville, para ser meu sócio lá. Minha trajetória aqui no X começou em 2018. Na época eu entrei como comercial na equipe, depois me passei a ser gestor e hoje eu estou como sócio proprietário no XYZ lá de Florianópolis. Durante a trajetória que eu tive aqui no X, a gente teve o período da pandemia. Então o ano de 2019 foi um ano muito próspero, a gente terminou o ano muito bem. O ano 2020 começou muito bom também, bem aquecido. A gente estava bem otimista com várias coisas. A economia do coworking, assim, a própria economia do país estava muito boa. Eu lembro muito bem que janeiro ou fevereiro foi o mês que a gente mais vendeu contrato. Então estava tudo indo super bem e de repente veio a pandemia.
tudo parou, todo mundo foi pego de surpresa. Coworking, que é sempre super movimentado, ficou vazio. As pessoas tiveram que fazer lockdown, ficar em casa, usar máscara, foi todo aquele caos que todo mundo sabe, né? A maioria dos clientes também não ficou aqui, mas graças a Deus tudo durante esse ano decorreu de forma boa. Não precisamos desligar ninguém da nossa equipe, todo mundo voltou. Então, conforme esse período mais crítico da pandemia passou e as vacinas foram acontecendo e as coisas foram, de certa forma, mas bem lentamente foram retomando, as coisas aqui no XYZ começaram a voltar, os clientes de sala começaram a voltar, enfim, foi algo que marcou bastante a vida de quem passou desse período por aqui. Então foi realmente um momento difícil, mas um momento de muita superação. E hoje a gente está aí firme e forte com 2 unidades novas, uma em Florianópolis, uma em Balneário Camboriú. Estamos nessa noite tão aguardada, que é a inauguração do nosso coworking aqui em Balneário Camboriú, o XYZ BC. Em abril de 2025, a gente inaugurou a unidade de Balneário Camboriú. Eu convidei o Jamal. O Jamal é uma pessoa que já tinha trabalhado no coworking, atualmente trabalhava na Associação de Coworkings, né, como secretário executivo, uma pessoa que eu conheço a história, e eu tinha esse desejo de honrar também a vida dele. Então ele passou a ser meu sócio e a cuidar da unidade de Balneário Camboriú. Eu conheço o XYZ desde que era JBC e isso foi muito bom para mim, porque antes de entrar no coworking eu trabalhava numa cafeteria e eu fui convidado para ser barista lá nessa cafeteria, pude aprender muito, servir muito café para muitas pessoas e anos depois eu tive a oportunidade de trabalhar na JBC, né, que hoje é XYZ, e foi muito bom porque eu comecei ali na recepção, na parte de correspondências, né, pude aprender essa área ali, vi muita coisa diferente, não sabia qual que era a importância de correspondência, receber essas encomendas. Depois eu trabalhei na área de compras do coworking, então passei alguns anos trabalhando no XYZ, fiz um pouco de tudo, participei da expansão da parte de cima da parte de baixo, que também expandiu para os lados, no espaço novo que é na Araranguá número 50, né? E essa parte mais interessante de tudo, né? Porque eu pude aprender um pouco de tudo dentro do coworking e hoje estar participando como sócio da Ruth em Balneário Camboriú é muito bom, né? Eu acredito que a gente pôde unir forças, né? Ela com a sua experiência e eu com um pouco da vivência que eu tive aqui dentro do próprio XYZ. Hoje, podendo ser um sócio de um coworking é uma realização de um sonho, né? De um menino de uma cafeteria para um sócio proprietário de um coworking em Balneário Camboriú. Uma das coisas que mais me realiza aqui no coworking é que ele serve como uma plataforma para que as pessoas se conectem de forma saudável, respeitosa e se conheçam, façam amizade, criem negócios juntos, empreendam juntos, se tornem sócias. E isso acontece muito ao longo do tempo. Então isso é algo que me dá bastante alegria de ver. Ficou com esse gostinho dessa comunidade que gira aqui. Isso é muito significativo para mim. XYZ Coworking, há 20 anos conectando pessoas e negócios.